Hoje eu quero falar exatamente sobre conquistando as cidades através dos GCs, através das células. Como podemos então alcançar a nossa cidade? Nós só alcançaremos essa cidade quando nós tivermos um grande sonho. O sonho nos leva à conquista. Se nós não tivermos sonhos, nós não conquistaremos. O desafio é de exatamente conquistar o que Deus já disse que nós conquistaríamos. Mas para a gente conquistar aquilo que Deus disse que nós conquistaríamos, nós temos que ter algumas atitudes. Porque sem as atitudes nós não conquistaremos aquilo que Deus já determinou que nós conquistaríamos. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, Deus o chama e Deus disse assim: eu quero que você tire esse povo do Egito. Eles vão ir para uma terra que mana leite e mel. Eu vou fazer o quê? Eu vou entregar essa cidade, essa terra para o meu povo, uma terra que mana leite e mel. Porém, para conquistar essa terra que mana leite e mel, o povo tinha que ter algumas atitudes. E no decorrer dessa caminhada, atitudes desse povo foi o contrário. O que eles tiveram? Murmurações. Fala comigo, murmuração vai nos levar à destruição. Murmuração nos leva à destruição, meu irmão. Aprenda algo, filho. Pare de murmurar. Pare de ficar queixando. Murmuração não resolve problemas. Murmuração não resolve absolutamente nada. Vai apenas atrapalhar você. Agora, houve um homem que no meio disso tudo que aconteceu, de tudo que aconteceu, havia esse homem no meio, e Moisés dá uma palavra para esse homem, dizendo assim: quando nós conquistarmos a terra, nós vamos te dar para você o monte de Hebrom por herança. Essa foi a palavra de Moisés para esse homem, e é sobre esse homem e sobre essa conquista dessa palavra que ele recebe que eu quero falar essa noite. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Josué capítulo de número 14, versículo de número 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaques lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor,
o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaques, e a terra teve descanso da guerra. Essa palavra mexe com a gente numa forma de trazer ânimo ao nosso coração. Há uma promessa de conquista, há uma promessa que seriam conquistadores de uma terra. Aí a minha pergunta para você hoje é: se Deus aparecesse a você hoje e te perguntasse, qual é o teu maior sonho? O que você responderia para Deus? Qual é o teu maior sonho? Por certos, muitos iam querer algo simplesmente para si. Sabe como vamos alcançar a nossa cidade para Cristo? Sabe como vamos alcançar a nossa cidade para o Senhor? É quando nós tivermos um sonho que Ele já nos deu, e esse sonho é o sonho do próprio Deus em nós. Tudo começa com um verdadeiro sonho, e sonho se realiza através da fé. Shakespeare diz o seguinte: somos feitos do tecido de que somos feitos do tecido de que são feitos os sonhos. Nós somos feitos da matéria do que é feito sonhos. Seres humanos, sonhadores. O futuro pertence a quem acredita em seus sonhos. Eu pergunto a você, qual é o teu sonho? Você vai determinar o seu futuro. Se você sonhar, você pode fazer. Sabe quem disse essa frase? Hoje, já é estabilizado, ficou riquíssimo. Mas quando ele disse essa frase, ele estava construindo o maior parque de diversões do mundo, Walt Disney. Ele diz: se você sonhar, você pode fazer. Então, de novo, olha para esse irmão lindo que está do seu lado, diga para ele assim: se você sonhar, você realiza. Agora, sabe por que nós não realizamos? É porque não sonhamos. Então, quando não sonhamos, qualquer coisa serve. Tudo que existe partiu de um sonho. Nós somos frutos do sonho de Deus. Deus deu uma promessa a Moisés. Ele envia líderes para espiar a terra, como havia prometido. A igreja precisa conquistar o espaço que Deus determinou para ela. Não, eu vou repetir. A igreja precisa conquistar o espaço que Deus determinou para ela. Irmão, é tempo de avançarmos. Qualquer lugar que a igreja não esteja, se torna mais escuro, porque a luz não está lá. Agora, quem é a igreja? Eu e você. E aí eu queria falar exatamente essa noite e deixar para você alguns pilares para sonharmos com o alcance da nossa cidade. Quais são os pilares que nós vamos tentar realizarmos para a gente alcançar vidas, alcançar a nossa cidade? Há uma promessa de Deus. Quantos creem nessa promessa? Se existe uma promessa, existe direcionamento. Amém ou não amém? Se existe direcionamento, o que falta então? Ação. O que está faltando? Ação. E aí, precisamos sonhar em conquistar a nossa cidade para Jesus. E eu creio que 2019 é o ano que Deus separou para a Igreja Batista da Lagoinha em Vila Velha. Eu tenho convicção no meu coração e recebi essa palavra. Por isso, tirando dentro do texto que lemos, como conquistar a nossa cidade? Como conquistar a nossa cidade?
através dos GCs, através da célula. Como? Mas como fazer? Com que atitude? E aí eu quero compartilhar com você. E eu recebi uma palavra, e a palavra que eu recebi, eu creio na palavra que foi liberada sobre a minha vida. E aí você precisa o quê? Você precisa, em primeiro lugar, esse é um pilar fundamental para conquistarmos alguma coisa, seja na área secular, seja na vida pessoal, seja financeiro, seja espiritual, seja como igreja. O nosso contexto hoje é falar como igreja, mas se nós queremos conquistar, em primeiro lugar, você precisa crer no coração, na palavra dita por Deus. Você precisa crer que Deus falou a seu respeito, irmão. Existem pessoas aqui que Deus tem falado coisas tremendas a seu respeito. Você precisa crer nessa palavra. Essa palavra precisa estar impregnada em teu coração. Olha o que diz Josué 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse. A minha pergunta é: você sabe o que o Senhor disse? Você sabe, tem convicção daquilo que Deus disse a seu respeito? Ei, irmão, eu tenho convicção daquilo que Deus disse que iria fazer em Vila Velha através da minha vida, e eu não arredo o pé enquanto Deus não realizar tudo aquilo que Ele disse que iria realizar. Eu creio na palavra de Deus, irmão, eu creio que Deus disse, e eu sei o que o Senhor disse, e o que Deus disse para você. Porque existem pessoas que estão querendo ouvir Deus falar, mas aí entra um detalhe que é fundamental. Ouvir Deus falar. Deus está falando, Deus fala todo dia, Deus fala com você, Deus revela a você. O detalhe não é você ouvir, o detalhe é você crer no coração a palavra dita por Deus. É você crer naquilo que Deus está dizendo a seu respeito. É você crer naquilo que Deus está falando com você. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Irmão, Deus disse para Jeremias: Jeremias, você viu bem, aquilo que eu falo, a minha palavra que eu dou, ela não volta atrás. Eu velo em cumprir a palavra que sai da minha boca. Irmão, eu creio naquilo que Deus tem liberado sobre nós. Eu creio. Deus está dizendo: eu velo. 45 anos depois, Caleb chega e diz assim: eu continuo crendo naquilo que Deus disse. Eu continuo crendo naquilo que o Senhor falou. Eu continuo crendo naquilo que Deus determinou. Tudo é ativado pela fé. Mas é muito difícil crer quando falta recursos. É verdade ou não é? Crer com recurso no bolso é maravilhoso. Mas quando falta recurso, é a hora de crer. Olha o que diz Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 5 e 6. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus chega para Abraão e disse assim: Abraão, faz favor, vem cá, eu quero dar uma voltinha com você. Pega ele pela mão, leva ele para o lado de fora e diz: conta as estrelas. Se você puder contar, Deus já deu uma condição para ele. Se você puder contar, você conte. Assim será a sua descendência. Agora, sabe para quem Deus está falando? Para um cara que não tinha filhos. Falar para alguém que não tem filhos que a descendência dele vai ser a maior que pode existir, é algo parecido com loucura. Mas o texto termina dizendo: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
Ei, meu irmão, levante a sua mão direita para o alto. Eu quero declarar uma palavra sobre o teu coração. Se você crê naquilo que Deus está determinando a você, pode ter certeza, vai ser creditado a você como justiça diante da sociedade. O segredo aqui é crer. Sonhar com o futuro vai trazer um bálsamo sobre a dor do presente. Porque hoje a gente pode estar vivendo algo, mas se eu tenho força, ou se eu tenho visão para o futuro, vai trazer um bálsamo para o meu presente, o futuro que eu estou vendo. Olha o que diz: as promessas do Senhor são recebidas com amém. As promessas do Senhor são recebidas com amém. Hoje eu quero desafiar você a ampliar a tua visão. Hoje eu quero desafiar você a sonhar com a nossa cidade. Hoje eu quero desafiar você a sonhar em ganhar Vila Velha para Jesus. Não ganhar Vila Velha para a sua empresa, não ganhar Vila Velha para os seus negócios, mas ganhar Vila Velha para Jesus. O texto de 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 20. Pois tantas foram as promessas feitas por Deus. Quantos receberam promessas feitas por Deus? Digam amém. Tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciada por nós para a glória de Deus. O grande detalhe é que nós olhamos para as nossas limitações. O grande detalhe é que nós olhamos para aquilo que está diante de nós e não avançamos. Seja um instrumento de Deus para um crescimento. Seja um instrumento de Deus para um avanço. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Amém significa assim seja. Creia nessa palavra, creia, coloque no teu coração algo que vai impactar você. Diga para você mesmo: eu creio naquilo que Deus determinou para a minha vida. Eu creio que eu vou conquistar a minha família. Eu creio que eu vou conquistar os meus vizinhos. Eu creio que vou conquistar a minha casa. Ei, irmão, se você se preocupar em conquistar primeiro no âmbito espiritual, pode se preparar, porque Deus vai produzir no material para você com abundância. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir. Se você se preocupar em produzir para Deus no espiritual, pode se preparar, porque Ele vai produzir para você no material em abundância. Sabe, nós estamos invertendo os valores. Nós queremos o material em abundância, mas não queremos produzir no espiritual. E Deus nos chamou para produzirmos primeiro buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão. Que demais coisas serão acrescentadas? Quer um casamento feliz, sim ou não? Diga amém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o casamento feliz e abençoado vai chegar. Eu quero a minha conta bancária recheada, sim ou não? Amém? Se você não quer, eu quero, irmão. E eu levanto as duas mãos logo. Eu quero, eu estou querendo, eu estou precisando disso aí, no nome de Jesus. Agora, presta atenção, para ter, primeiro, buscai as coisas de Deus, irmão. Primeiro é de Deus, primeiro é o Senhor, primeiro é Ele. Se eu entendo isso, se eu faço isso, se eu busco o reino, se eu trago o reino, irmão, se prepare, porque no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há miséria, no reino de Deus é alegria, é prazer, é contentamento. O detalhe é que nós estamos preocupados só com as coisas dessa terra. E quando nos preocupamos com essa terra, falta o melhor, falta o reino, falta as coisas de Deus. E quando falta as coisas de Deus, a gente não consegue ser próspero. A gente até tem, mas não tem prosperidade. Porque existem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não tem prosperidade. Pastor, só ficou doido? Sim. E o que é prosperidade?
Prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é não ter necessidade de nada. Pode ter dinheiro, mas um casamento está falido. Pode ter dinheiro, mas o filho está. Só Jesus. Pode ter dinheiro, mas a família é uma bênção. Ou pode ter uma família, uma bênção, mas não tem o dinheiro. Pode ter filhos abençoados, mas não tem alegria. Falta alguma coisa dentro. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar deve-se buscar o reino de Deus. Se nós entendermos isso, nós avançamos. Se nós entendermos isso, nós crescemos. Irmão, se nós entendermos. Em segundo lugar, o segundo pilar que é importantíssimo para a gente conquistar, para a gente avançar, é se manter inteiramente obediente a Deus. Fala comigo, é manter-se obediente a Deus. Olha o que diz Josué capítulo 14, versículo 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Olha a palavra de Caleb. Eu fui fiel ao meu Deus. Se queremos conquistar algo, a gente precisa ser fiel inteiramente a Deus. Se eu não obedeço, Deus não pode agir. Se eu não obedeço, Deus não age. Deus só age através da minha obediência. Seja fiel a Deus no chamado que Ele lhe fez. Olha, pessoas do tipo plano A não tem plano B. Olha de novo para o seu irmão e pergunta assim: qual o seu plano, irmão? Não, porque se você tiver plano A, plano B, plano C, você está fora. Você precisa ter apenas plano A. Pessoas do plano A. Josué era do plano A, irmão. Eu não sei vocês, a palavra dele, mas eu e a minha serviremos. Não tem outro plano. E se der errado? Plano A, continuo servindo a Deus. Abacuque era o cara do plano A. Ele dizia assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que faltam vacas nos currais, todavia, plano A, irmão, todavia, não vou abrir mão disso. Eu não tenho outro plano. Não existe alternativa. É isso ou não tem escolha. É isso e isso e acabou. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha. Davi não tinha plano B, irmão. Ele ora e diz: Senhor, afaste de mim o reino, afaste de mim os bens, afaste de mim tudo, os filhos, tudo que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu Espírito. Plano A. De que adianta ter sucesso, mas se não tiver Deus do lado? Irmão, eu só tenho um plano. Eu só tenho plano A. Eu não tenho plano B. Jesus ensinou e disse assim: viva o plano A. Não tem outro plano B. Só tem um A. Viva a cada dia o seu mal. É hoje. Não tem amanhã, irmão. Não tem amanhã. Sabe qual dia que eu tenho? Hoje. Eu tenho agora para viver. Eu não sei se eu findo esse dia. É plano A, não existe plano B. Se você tem vários planos, por certo, não alcançará objetivos. Quem tem muitos planos não alcança os seus objetivos. Preste atenção. Estou em direção ao meu sonho, alcançar a minha cidade para Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Quem está comigo aqui pode dizer um amém? Mas você está disposto a tomar as atitudes para a gente conquistar e alcançar essa cidade para o Senhor? Através do GCs. E aí por que o GC, pastor? Porque a célula. Por quê? Porque na célula nós cuidamos melhor um dos outros.
Porque no GC você tem alguém que está olhando para você, você está junto com essa pessoa. E essa pessoa, ela começa a vivenciar o dia a dia. Relacionamento. Estaremos mais unidos. Seremos solidários uns para com os outros. Conheceremos as necessidades de uns dos outros. Fortaleceremos nos nossos relacionamentos. Oraremos uns pelos outros. Estaremos juntos. Em terceiro lugar que é um pilar fundamental para conquistarmos a nossa cidade, para conquistarmos a nossa Vila Velha. Perseverar no tempo que for necessário para a concretização da promessa. Essa parte é uma parte que nos dá um aperto, porque a gente quer receber a promessa agora e que ela concretiza agora. Uma mulher que engravida, ela não tem o filho nos braços no mesmo dia que engravida. Há um processo. O filho que nasce, não nasce com dentes. É um processo. Não nasce andando. É um processo. E nós queremos a promessa de Deus, porque Deus prometeu, pastor. Bem, Ele prometeu, creia na promessa que Ele fez. Creia. Sabe quantos anos levou para Abraão ter o Isaac nos braços, depois que Deus fez a promessa? 25 anos. Tem gente que está querendo receber a promessa agora, e a promessa era: você será pai de uma multidão. Sabe quanto tempo levou para Davi, depois que foi ungido rei, sentar no trono? 24 anos. Sabe quanto tempo levou, depois que os profetas anunciam que Jesus Cristo viria para resgatar e viria a promessa de Deus? Só o profeta Isaías profetizou 600 anos antes de Cristo. O que Deus está querendo? Ousadia, fé, perseverança. Ei, irmão, o ano passado foi o ano da perseverança. Nós decretamos que seria o ano da perseverança. 2018, o ano da perseverança. 2019, o ano da multiplicação. Eu creio nessa palavra. Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você. Perseveramos em 2018 para conquistarmos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós em 2019. Mas não é porque é o ano da multiplicação que a gente não continua perseverando. A perseverança é algo fundamental. Olha o que diz Josué 14, versículo 10. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. Irmão, Deus prometeu, Ele se encarrega de cumprir. Essa palavra de Caleb, o Senhor me prometeu, e Ele me prometeu que eu estaria vivo, e eu estou vivo hoje. Os sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem. Quando eu era menino, irmão, pequeno, eu recebi uma palavra de Deus no meu coração. Uma pessoa olhou e disse assim: esse menino, esse menino, Deus ainda vai usá-lo, Deus ainda vai fazer coisa, ele vai acontecer. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem 40 e poucos anos que eu estou crendo nessa promessa, e eu sei que Deus vai cumprir aquilo que Ele determinou. Olhe sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Provérbios 4, 25. Mantenha o seu olhar firme. Olhe para frente. Não tenha medo dos desafios. Não se intimide diante de cara feia.
De novo, só dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado. Não se intimide com cara feia. Sabe, tem gente que não vai dar certo. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus prometeu, pode falar que não vai dar certo. Vai dar certo. Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele disse que ia fazer. Seus sacrifícios revelam suas prioridades. Só podemos sacrificar através da perseverança. Muitos não pagam preço porque não sonham. Quem sonha, investe. Quem não paga o preço de começar um GC, de começar uma célula, com medo de encarar os desafios, é porque não tem sonhos de um avanço maior. Quem não começa algo pequeno, nunca vai ter algo grande. Pastor, meu dízimo, a minha oferta é tão pouquinho, que eu nem entrego, porque é pouquinho. Aí sabe qual é a palavra de Jesus para você? Seja fiel no pouco, que eu te coloco no muito. E aí a gente fica, não, mas é tão pouquinho que eu nem entrego. Então continue sendo ingrato a Deus. Ai, mas é R$2, eu só ganhei 20 no mês, entrega 2. Sabe, eu fico olhando algumas pessoas que têm essa mentalidade. Se você não for fiel no pouco, Deus não pode te levar no muito. Irmão, deixa eu te falar algo. Quando eu vim para Vila Velha, eu cheguei e a nossa igreja tinha 15 pessoas, num culto de domingo, e eu pregava do mesmo jeito que eu prego aqui na quarta e no domingo, do mesmo jeito. Eu não tinha tempo, eu não escolhia, não, porque hoje tem pouca gente, tem pouquinhas pessoas, vamos sentar aqui todo mundo, vamos fazer aqui uma célula, vamos fazer aqui, não, é culto, irmão. Eu subia, eu cantava, eu pregava, aí depois chegou o pessoal do louvor, tinha vezes que era o pessoal do louvor cantando, e eu entrava com a palavra e a gente pregava. E deixa eu te falar algo, pode perguntar para os mais antigos aqui, é raro eles ouvir uma pregação que eu já preguei. Sabe por quê? Porque eu tenho um sonho, irmão. E o sonho é de avanço. O sonho é de crescimento. Um sonho é de avançar mais. O sonho é de ir mais. Ei, deixa eu te falar algo. Nós saímos de um lugar de 150 pessoas para vir para um lugar de 600. Deixa eu te falar algo. Se prepare, porque daqui a um tempo Deus vai nos tirar desse lugar de 600 para um lugar para 1.200, para 1.500, para 5.000. Não importa. O tamanho do teu sonho é aquilo que vai ser realizado. Tem alguém que sonha comigo aqui, irmão? Se você não sonhar, não tem problema, eu sonho. Sabe, Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, olha para lá. Ele olhou, até onde a tua visão alcançar, te darei por herança. Deus não chamou a dona Sara, Deus não chamou os filhos, Deus não chamou ninguém, Deus chamou Abraão. Deixa eu te falar algo, Deus me chamou e Ele mandou eu olhar, e eu olhei. Se prepare para vir junto comigo, porque nós vamos conquistar Vila Velha para Jesus, no nome de Jesus. Creia nessa palavra, irmão, eu creio, filho. Sem sacrifícios não há ganho. Sem sacrifício ninguém ganha nada. Eu me lembro que quando cheguei para Vila Velha, eu só tinha 2 coisas para fazer: estar na igreja e chorar. E, irmão, como parecia que eu já estava secando as lágrimas. Não parecia que dava vontade de chorar e não saía mais lágrimas. O sacrifício, o tamanho do seu sacrifício, vai determinar o tamanho do ganho. Tem gente que às vezes olha para mim hoje e diz assim, pastor, o senhor está abençoado, hein? Eu falei, estou mesmo, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vim para Vila Velha, eu larguei uma casa montada de 19 anos de casado. E já vai, irmão, para comprar, que luta, meu Deus do céu. Casas Bahia, quer pagar quanto? Era mais ou menos assim.
Era comprar geladeira, era o fogão, era tudo e tal. E o dia que eu vim embora, eu vim para Vila Velha. Dentro do meu carro, irmão, dentro do meu carro estava a minha roupa, os meus livros. Aleluia, louvado seja Deus. Todo pedreiro carrega a sua colher. Todo pastor tem que carregar os seus livros. Não pode, né? A Mary dá para os outros. Eu falei, não, é ferramentas. E a Mary, a Natália e um abençoado de um tapete. Que aquele miserável ficava rodando nas curvas da 262 de Belo Horizonte para cá. A Natália ficava assim, virava, ei, vamos jogar esse tapete. Mary, não. Sabe o que aconteceu, irmão? Passado algum tempo que eu estava aqui em Vila Velha, a Mary comprou um tapete novo. Sabe o que ela queria fazer com aquele tapete? Vou dar para os outros, vou jogar fora. Eu falei, aqui não. Esse tapete, enquanto eu for vivo, ele continua nessa casa. Esse miserável desse tapete não sai daqui. Irmão, eu parei umas 10 vezes para tentar ajustar o tapete dentro do carro. Não dava para trazer, mas imagina, qual o tamanho do seu sonho? Qual o tamanho do seu sacrifício? Sabe o que eu fiz, irmão? Peguei a chave da minha casa, entreguei para uma família que estava chegando refugiada lá em Betim. Entreguei e falei assim, está aqui, ó, é tal lugar, em tal lugar, vocês têm que pagar apenas o aluguel. Eles iam e foram morar na minha casa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, do garfo à televisão, tudo que você imaginar, tudo. O tamanho do seu sacrifício vai ser o tamanho do seu ganho. Eu vim morar numa casa, irmão, de frente para a praia, aleluia. Aos 6 meses, o dono do apartamento vendeu ele. O apartamento era mobiliado, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não tem nada, não tem um prato para comer, irmão, não tem uma colher para levar comida na boca. E agora, o que é que eu faço? Juntaram alguns irmãos da igreja, fizeram um chá de casa nova para a pastora Meire. Deixa eu te falar um negócio. Tudo que eu tinha lá, eu ganhei aqui. O seu sacrifício vai ser o tamanho do seu ganho. Eu te faço uma pergunta: qual o tamanho do sacrifício que você está disposto a fazer? O tamanho do seu sonho, do seu sacrifício, vai ser o tamanho do seu ganho. Não podemos parar de sonhar, precisamos acreditar que Deus vai fazer. Você crê? Você crê? Eu creio, filho. Preste atenção, que diz Hebreus capítulo 10, versículo 36. Um louvor, por favor. Vocês precisam perseverar vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vou fazer a pergunta: Deus te fez uma promessa aqui, irmão? Sim ou não? Fez ou não fez? Quantos aqui ainda não recebeu a promessa? Levanta a mão. Tá. Agora deixa eu te falar uma coisa. O texto está bem claro. Você precisa perseverar, de modo que, olha para o teu vizinho e fala assim: você precisa ser perseverante, de modo que, quando você perseverar, vai vir a vontade de Deus sobre você, para que você receba o que Deus prometeu. Quer receber o que Deus prometeu, irmão? Persevere. E em último lugar, e eu termino, qual é o quarto pilar para mim poder conquistar a nossa cidade, conquistar a minha vida pessoal, não importa qual área? Ter coragem necessária para ir em direção ao sonho de Deus. Olha o que diz capítulo 14, versículo 12 de Josué: dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Anaques lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, olha que palavra, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Não deixe de crer. Tenha coragem. Se Deus é com você, meu irmão, pode se levantar quem levantar, a promessa que Ele fez se cumpre. Pode acontecer o que acontecer, o que Ele disse
Está dito. Tenha coragem. Coragem. Eu creio na promessa de Deus, irmão. Há 4 anos atrás, nesse exato momento, dia 2 de maio, o pastor Rodinei me chamou e disse assim: Anderson, vamos olhar um galpão comigo? Eu falei, vamos. Sabe como eu estava, irmão? Eu estava vindo de uma cirurgia, de um rompimento de um intestino. Eu fiquei 6 meses com uma bolsa de colostomia. Eu tinha feito a cirurgia dia 20 de abril de 2015. Dia 2 de maio de 2015, eu estava em fase de recuperação. Ele me chama e disse assim: vamos olhar ali. Eu falei, vamos. E eu fui num bairro da nossa cidade, em Betim, olhar um galpão que é mais ou menos desse tamanho ou maior um pouquinho. E ele disse assim: procura os construtores da igreja, procura o pessoal lá na sede, na Lagoinha, e eles vão realizar toda a reforma nesse galpão, e nós vamos fazer aqui a igreja, e você faz do jeito que você achar que você quer fazer para se tornar uma igreja, porque você vai ser pastor dentro dessa igreja. Eu conhecia e conheço muita gente. Hoje está na Lagoinha, Alphaville, procura o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, eu preciso de um som para colocar na igreja. Não pode ser um sonzinho simples, tem que ser algo mais possante. Ele manda o técnico responsável pela sonorização da igreja ir lá no galpão para olhar. O cara falou assim: precisa disso. Ele falou assim: pode comprar e levar para lá. Eu tinha 48 células em torno da onde seria a igreja. 10 pessoas em cada célula, dava aproximadamente 480 pessoas. Está tudo ficando pronto. Inauguração 15 de agosto de 2015. Dia 26 de julho de 2015, o meu pastor vem aqui em Vila Velha. E quando ele está aqui em Vila Velha, ele me liga num domingo, depois de eu ter pregado 5 cultos na nossa igreja de Betim. Quando ele me liga, ele disse assim: Anderson, preciso de você. Eu falei, para quê? Preciso que você venha para Vila Velha para pastorear uma igreja. Eu disse, mas não estou reformando o galpão, construindo a igreja para ir para lá. Ele falou assim: esquece lá, preciso de você aqui. Tem que ter coragem. Deixa eu te falar algo, eu não vim para cá à toa. Eu vim para cá debaixo de uma promessa de Deus. Eu creio nisso, irmão. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que Deus vai fazer, gente. E aí eu já te disse que entreguei a minha casa e vim parar em Vila Velha, sem nunca ter vindo aqui, sem não conhecer ninguém, sem ter nada. 600 quilômetros de distância da minha família, 600 quilômetros de distância da minha igreja. Ei, irmão, nunca tinha vindo aqui, mas quando eu entrei na sala do meu pastor, ele olhou e disse assim: filho, o que você precisa é simplesmente ir e realizar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E deixa eu te falar algo, meu irmão, tudo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho feito dentro dessa casa, e eu creio na promessa de Deus, e eu creio que Deus há de fazer, eu creio que Deus há de realizar, eu creio que Deus há de concretizar no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Quer mais um pouquinho? Estávamos lá em Itapuã. Quando eu avisei para os irmãos: nós vamos mudar, nós vamos para um lugar maior, nós vamos para... Todo mundo olhou para mim e disse assim: você é doido? Eu falei: varrido. Mas nós vamos. Irmão, peguei uma equipe e fomos orar 3 horas da manhã. E nós oramos. Deixa eu te falar algo. Deus confirmou. E aqui nós estamos. E deixa eu te dizer mais. Deus vai fazer coisas tremendas ainda dentro dessa casa. Eu creio nessa palavra, irmão. Eu creio naquilo que Deus há de realizar. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Agora sabe o que você tem que fazer? Você tem que crer na promessa que Deus determinou. Crer no seu coração. Irmão, você tem que crer nessa promessa. Você tem que crer nessa palavra. Além de crer nessa palavra, você tem que manter obediente ao Senhor. Filho, não arrede o pé. Não vai para a direita, não vai para a esquerda. Se Deus falou que é aqui, caminha aqui, anda aqui. Não fuja, não seja
desobediente, seja obediente à voz dele, persevere, não titubia, fica ali parado, não olha para frente, não olha para trás, olha para aquilo que Deus está determinando a você, perseverança total naquilo que Deus tem dito e Ele há de cumprir, e você precisa ter coragem para abrir mão, muitas das vezes, daquilo que vai te custar, para você conquistar algo maior. Deus está falando para algumas pessoas aqui, tem algumas coisas que você precisa abrir mão, então abra mão. Sem sacrifícios não alcançaremos a promessa. Essa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração, dizendo a você: se prepare, creia nessa palavra, não desista. Feche os teus olhos.